Namastê, Hare Krishna. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falando sobre um tema muito controverso. O assunto que vamos tratar é o ateísmo. Ateísmo. Quem é ateu? O que é o ateísmo? O que é o teísmo? Quais os tipos de teísmo? Assuntos muito controversos. Partindo do princípio, principalmente, que a gente não sabe quem é Tel, quem é Deus. A palavra teísmo, ou teologia, ou ateologia, ateísmo, ele vem desse prefixo tel, que quer dizer Deus. Quem é o ateísta de hoje em dia? Quem é Deus? Para você ser teísta, você tem que saber quem é Deus. Então, quem é teísta nesse mundo? Quem realmente acredita em Deus? Tema muito controverso, porque o senso comum fala em: se você acredita em Deus, você não é ateu, você é teísta. Se você não acredita, você é ateísta. Se você acredita, mas não pratica não tem nenhuma prática, você é agnóstico. Então, o que é ser teísta? O que é ser ateísta? Você conhece Deus? Deus é só uma herança, um arquétipo de conhecimento que alguém plantou na sua vida, que a igreja plantou, que a família plantou, que algum livro que você leu plantou, mas você tem relacionamento real com Deus, você tem conhecimento do que é Deus, você sente Deus só quando alguém fala alguma coisa numa cerimônia e você se emociona, e você sente arrepios no corpo, você ouve ele falar com você. Quem é Deus? Você é como a coruja. Falei em outros vídeos já, né? A coruja, ela não acredita no sol. Por quê? Porque ela não conhece o sol, ela dorme de dia. Morcego também. Alguns morcegos acordam de dia, mas a coruja não. A coruja não dorme. Ela não dorme de noite, ela dorme de dia. Então, provavelmente, se alguém falasse do sol para ela, ela ia dizer: sol? Nunca vi. Só ouço falar. Não sei nem se a coruja ouve falar, mas essa analogia é muito boa para a gente entender do que eu estou falando, do que eu pretendo falar hoje. Esse assunto ele é muito complexo, nem vou fazer um vídeo muito grande, mas Deus, ele, segundo as escrituras védicas, ele tem 3 aspectos. Ele é a pessoa suprema, ele é o ser, o Deus Todo-Poderoso, o que querem entender sobre ele. Mas as pessoas, se elas só acreditam em Deus, elas não têm certeza, porque crença não necessariamente é realização, é autoconsciência de Deus. Então, para alcançar essa consciência de Deus, a gente tem que ter, no mínimo, alguém, conhecer alguém, estar perto dessa pessoa que conhece Deus, né? Quem tem essa rara misericórdia de entrar em contato com alguém que conhece Deus de perto, pode dizer, talvez, que realmente acredita em Deus, né? Por quê que eu estou levantando a coisa dessa forma? Porque se você diz eu acho que existe Deus, a gente volta àquela máxima de que quem acha é quem não sabe. O próprio Jung, um cientista cético, nada místico, nada religioso, perguntaram para ele: você acredita em Deus? Ele disse: não, eu conheço Deus. Né? Como se estivesse querendo dizer: eu não preciso acreditar porque eu conheço. Quando você conhece, quando você sabe da existência, você entrou em contato real,
Não precisa acreditar, você conhece. Ah, mas Deus então são as pessoas, Deus então é a comunidade, é o próximo, Deus é o livro, Deus é o guru, Deus é quem? Cada um pode escolher quem é Deus? Então a gente recorre a uma escritura balizada, um tratado de conhecimento que define em detalhes quem é Deus, né? O que a gente pode dizer dos Vedas são várias coisas a respeito de Deus. Os Vedas definem a morada de Deus, a forma de Deus, o que ele está fazendo agora, né? Então é bem diferente. Mas ele também dá uma definição de 3 aspectos de Deus, que são Brahman, Paramatma e Bhagavan. 3 aspectos principais de Deus, se a gente quiser ter uma noção básica. Brahman é o todo impessoal, é o todo onipenetrante. Todo onipenetrante é uma redundância, mas é o ser onipenetrante, aquele que está em toda a parte, permeia, né? Eu costumo brincar dizendo que é a força do Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você, quer dizer, ela está em toda parte, ou então quando você sai da Matrix, você alcança esse Deus invisível, né? Que muitas tradições dizem que é o Deus verdadeiro, né? É o Deus sem forma, mas que os Vedas falam que esse Brahman é simplesmente o brilho corpóreo de Deus, o brilho do corpo de Deus, né? Deus é luz, Deus é abstrato. Se Deus fosse uma pessoa, a gente não ia poder olhar para ele. Uma série de conjecturas, de especulações que não tem nenhum fundamento e não tem ninguém que comprova isso, né? Não que a religião tenha que ser comprovada, mas você tem que ter essa realização. Se você realiza Deus só como essa energia amorfa, Brahman, você vai provavelmente se tornar uma personalidade sem personalidade. Você vai se fundir nisso através de alguma técnica nihilista, budista, impersonalista, e você vai desaparecer, não vai ter nenhum relacionamento com Deus. O segundo aspecto mais conhecido é o Paramatma, é a presença de Deus dentro de cada um. Param, suprema, super, e Atma, alma, super-alma. É a alma suprema de Deus que está dentro da gente. Não é que nós somos a super-alma, ele está dentro de cada átomo, de cada molécula, de cada ser vivo, de cada animal, de cada planta. Então, quando a gente ceifa, quando a gente compra, come, por exemplo, um ser vivo, a gente está incorrendo em assassinato de um ser que tem Deus dentro de si, seja planta, seja animal. E o terceiro, eu estou botando polêmica para vocês verem que a coisa é muito maior do que a gente pensa, né? E Bhagavan, o terceiro aspecto, Bhagavan é a própria personalidade de Deus. O nome principal da personalidade de Deus, já que ele é uma pessoa, ele tem um nome principal e vários nomes, outros, né? Todos nós temos nomes. Eu, por exemplo, algumas pessoas me chamam de filho, 2 pessoas pelo menos me chamam de filho, outros me chamam de irmão, outros me chamam de Rago, outros me chamam de Prabhu, outros me chamam de muitos nomes. Sobrinho, ô meu neto, vem aqui. Ô fulano, vem aqui. Me chamam de vários nomes de acordo com as minhas qualidades. Quando eu deixei o bigode, por exemplo, ô bigode, né? Eu ganhei um nome novo, né? Então Deus, por ser uma pessoa também e suprema, muito mais do que eu, que não sou nada supremo, eu sou diminuto, tem muitos nomes. E o nome principal que ele ganha, definido por ele mesmo nas escrituras, é Krishna. Então, nos países que estudam essa filosofia há mais tempo, eles chamam Deus de Krishna. Então, atingir
E conhecer essa pessoa chamada Krishna é a meta de quem pratica Bhakti Yoga, por exemplo. Então fica muito mais palpável você entrar em contato, você enquanto pessoa, entrar em contato com a pessoa suprema, a pessoa original. Então, para muita gente, para muitas tradições, ser teísta é despertar um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento de curiosidade, de tentativa, de busca, de saudade, né? Não quero citar o Neymar aqui, mas é saudade do que você ainda não viveu com Deus, com Krishna. Nesse caso, é isso mesmo que a gente sente quando a gente começa a ler sobre ele, sobre a forma dele, etc. e tal. Mas sobre a forma de Krishna eu vou falar em outro vídeo. Aqui eu quero falar de ateísmo, né? Ateísmo também pode ser atribuído àquelas pessoas e aquelas tradições e aquelas práticas que não veem Deus com uma forma e não desejam ter um relacionamento com Ele. Então fazem, por exemplo, meditação no vazio, meditação só na respiração, técnicas de respiração e de concentração no nada, no zero, no absoluto, ou que somente tentam alcançar um estado de consciência onde você vai alcançar um tal do nirvana, a consciência búdica, por exemplo, onde você vai se fundir, para não dizer outra palavra, se fundir na refulgência de Deus. Quer dizer, você vai entrar em coma de identidade, coma espiritual, e pensando que vai sentir uma bem-aventurança por cessar toda a dor e todo o sofrimento da miséria de estar no mundo material, você vai, como uma pedra no fundo do lago, ficar lá. Não sente alegria, não sente dor, não sente sofrimento, mas também não sente paz, não sente nada. É dormir, é morrer. Então, muitas tradições fazem isso. Uma outra forma de você ser ateu, por exemplo, é você não servir a Deus. É você não pensar em Deus. Ou então você fazer de Deus um funcionário, ter um relacionamento parcial com Ele. Um relacionamento unilateral. Por quê? Porque aí você não vai estar servindo Deus, Ele vai estar te servindo. Ou na sua cabeça é o que Ele tem que fazer mesmo. E se você buscar somente a sua felicidade, é isso que Ele quer, não é isso? Você é filho dele, o pai quer sempre a felicidade do filho, né? Mas os Vedas explicam que o pai não quer a felicidade temporária do filho, o pai quer a felicidade eterna. E para isso ele precisa conhecer o que é o eterno, o que é o permanente, não o temporário. Então, por exemplo, tradições que querem desenvolver somente o melhoramento do ser humano ou a elevação da consciência. E quando alcançam essa meta menor, que é se fundir ao Brahman, ou se fundir ao Paramatma, que é a presença de Deus dentro da gente, através de conhecimento espiritual somente e meditação, essas pessoas elas não desenvolvem elas não tomam ciência da sua forma eterna enquanto alma, né? E elas não desenvolvem bhakti, por exemplo, que é serviço devocional. Para você amar alguém, em outras palavras, elas não conhecem o amor. Porque o amor é completo serviço, é completa doação, é você externalizar aquilo que você quer doar para o outro. Quanto mais você doa, mais você vira um servo e mais você alcança Bhagavan. Quanto mais você quer ser servido, e é isso que a gente começa a fazer no início da prática de Bhakti Yoga, quanto mais você quer ser servido, mais você alcança essa consciência impersonalista, essa consciência de ateísta, porque o impersonalista e o ateísta, eles querem ser servidos, eles querem sempre a melhor comida, a melhor bebida,
eles não levantam para dar nada para alguém. Vamos brincar aqui. Não lavam uma louça, não limpam um chão de lugar nenhum, nem do templo, nem da sua própria casa, ou se ajudam em casa é mais para que a casa fique assim, assado, e não porque tem um sentimento de doação para Deus, né? O conceito de Deus ele é muito rebuscado nos Vedas. A gente vai ter que fazer um vídeo também só sobre isso. Não dá para falar no mesmo vídeo de ateísmo e teísmo, apesar que eu falei bastante já. Então, a ideia que eu queria deixar para vocês é essa, que Deus, ele tá, segundo as escrituras, ele tá dentro, ao redor, e ele também está na morada dele. E ele é tudo que existe e ele é proprietário de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se nós não sentimos a presença dele, de alguma forma a gente é ateísta. A gente precisa despertar a vontade de conhecer Deus. Porém, isso não é tão fácil, porque não é só estar num corpo físico que vai gerar isso, vai necessariamente... No corpo físico a gente sente vontade de saber de onde viemos, para onde vamos, quem somos. É a vontade... A gente tem essa capacidade de inquirir sobre mais coisas que os animais, que não pensam nisso, né? Por exemplo. Mas não é suficiente. A gente tem que inquirir sobre quem nós somos, e para isso a gente vai acabar descobrindo quem é Deus. Não tem como descobrir quem é você sem descobrir quem é Deus. Então se aproxime de um mestre que ensine os Vedas, ensine algum livro sagrado. Se você não tem ainda familiaridade com os Vedas, alguém que ensine algum livro sagrado. Se aproxime dessa pessoa, inquira sobre Deus, pergunte qual é a meta, qual é o relacionamento que você vai ter com Ele, se você vai poder vê-lo frente a frente ou só senti-lo, né? Então, para aqueles que só pensam na ciência, só pensam no material, no que a gente consegue ver com os 5 sentidos, isso acaba ficando muito pouco, né? Quem lê um livro de Bhakti Yoga, até o livro que está no link da descrição, Caminho do Amor, que é um livrinho pequenininho, quem lê um livrinho desse já começa, opa, peraí, mas não, né? A gente tem um canal, os devotos estão com um canal nessa quarentena, que é o facebook.com/manashiksha, tem o link na descrição. A gente está lendo esses tratados de conhecimento védico desde o início da quarentena. Então começa a se aproximar disso e vem com a gente nessa corrente que no mínimo já tem mais de 500 anos, 530 anos, onde o próprio Senhor Krishna veio trazer esse conhecimento. Então, agora com esse canal vocês vão tendo um pouco mais de noção de quem é Krishna, do que são os Vedas, né? Do que é o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus e como alcançar o amor verdadeiro por Deus. Então vem com a gente, obrigado por assistirem o canal, deem uma olhada nos outros vídeos, espero que gostem, coloquem comentários, se não gostar pode botar a mãozinha para baixo e compartilhem, se inscrevam para ajudar um pouquinho a gente, quem tem interesse, ok? Hare Krishna, Namastê e até a próxima.